Graças a Deus. A paz do Senhor para vocês, meus irmãos. Que tenhas um dia de bênção, de muita alegria. E eu quero te convidar para uma breve meditação. Então, quero chegar até você com a palavra que encontra-se registrada em Hebreus capítulo 5, e eu quero ler do versículo 5 ao versículo 11, que é muito importante. E vamos então ver. E se puder, me acompanhe na leitura. Assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Importante, né? Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplica ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Meus irmãos, a palavra que eu acabei de ler, ela fala a respeito de um sacerdócio, uma ordem sacerdotal, a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Às vezes, pessoas que estão me vendo e ouvindo, às vezes são pessoas crentes novos, então eu vou assim trazer como apareceu Melquisedeque, apenas para dar uma lembrança melhor. Quando Abraão, o pai da fé e o pai da nação judaica, voltou de uma guerra que ele guerreou contra 4 reis e veio vitorioso porque levaram seu sobrinho Ló prisioneiro. E depois, quando ele chegou, apareceu um homem chamado Melquisedeque. E a palavra diz que este homem era sacerdote de Salém, que significa também até certo por Jerusalém, paz, por aí afora. E ele abençoou Abraão. E Abraão deu a ele o dízimo de tudo. Eu não quero falar agora de dízimo. Então, este homem era um sacerdote chamado Melquisedeque. Nas escrituras hebraicas, não diz de que a sua genealogia, não diz de que tribo ele era, não era a tribo judaica. E a própria palavra diz, cuja genealogia não é contada entre nós. Sendo assim, ele não tem dia do nascimento, nem o dia da morte, não tem pai nem mãe, porque não tem genealogia contado. É bom nós entendermos um pouquinho que a Bíblia não declara diretamente que ele não teve uma genealogia, mas não contado entre eles os hebreus. Mas Deus fez assim, meus irmãos, para formar um tipo de um sacerdócio. No deserto, quando o povo de Israel sai do Egito, e depois então é formada uma ordem sacerdotal, chamada Ordem Sacerdote Arônica. E essa ordem, ela até certo ponto, aqueles que faziam parte daquela ordem, era temporário, porque com a morte terminava e começava outro sacerdote. Assim, era a Ordem Sacerdotal Arônica. Mas agora a palavra nos fala assim, Jesus, o versículo 6, assim, como também em outro lugar diz, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque.
A palavra não apresenta nenhuma formação, nenhum cerimonial da instituição desse sacerdócio, mas o de Arão diz. E agora está falando que Jesus é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, é preciso entender essa palavra ordem, que ele não estava debaixo de ordem, mas sim uma determinada classe. Então, tinha sacerdote segundo a ordem arônica e a ordem sacerdotal. Esse sacerdócio de Melquisedeque veio diretamente de Deus. Como não apresenta que ele nasceu, como não apresenta que ele morreu, então apresenta-se que é sem princípio de dia e sem fim de dias, eternamente. E foi feito assim para ser um tipo de Jesus. Então agora eu quero focalizar um pouquinho. Jesus não foi sacerdote segundo a ordem arônica, que ele não podia nem entrar no Santo dos Santos. Ele entrou no templo, no pátio do templo, mas não entrou no templo propriamente dito. E ele então na terra não foi sacerdote. O ministério dele foi de profeta. Mas com a sua morte, à luz da palavra, ele entrou no santuário, tornando sacerdote. E esse sacerdócio que ele recebeu é eterno. Assim como Melquisedeque não tinha genealogia, então não teve princípio de dia nem fim de dia, tornou-se um mito, um tipo, entende? Um tipo. Então, Jesus é um sacerdote eterno, segundo essa ordem. Ele não teve princípio de dias, nem fim de dias. Coisa gloriosa, né? Ele é eterno. Então, meu irmão e minha irmã, que coisa gloriosa agora falamos. Aonde está esse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, falando agora de Jesus? Está no céu. Entrou no santuário. Por isso que a palavra diz, cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, entrar no santuário, meus irmãos, aqui no santuário terreno já não existe mais santuário terreno, acabou-se, né? Não estou me referindo ao púlpito da igreja, que ali não é um altar, apenas se a pessoa chama de um altar, de uma maneira de falar, apenas é uma plataforma mais elevada para que o pregador possa ser visto e ouvido por todo. Mas lá no céu tem um verdadeiro santuário e tem um verdadeiro sacerdote que não teve princípio de dia nem fim de dia, o sacerdote chamado Jesus, que intercede por ti, meu irmão, minha irmã. Por isso a palavra diz, entremos com confiança, chegamos com confiança. E este lugar, deste santuário, não tem mais véu, porque já na terra o véu foi rasgado. Então você tem acesso direto. E agora eu quero, comentando para terminar, o sacerdote é para interceder. Então você, meu irmão, minha irmã, obreiro do Senhor, que você sabe disso, nas horas difíceis, nós temos um sacerdote que podemos chegar para ele, que intercede por nós. Esse sacerdote não tem princípio de dia, nem fim de dia, é eterno. E esse sacerdote chama-se Jesus, Deus eterno, que a palavra fala. Então, eu dobro meu joelho com muita alegria perante esse sacerdote supremo, porque ele me ouve, ele está comigo agora, está com você que está me ouvindo. E quando a gente ora, está entrando nesse santuário, nesse santo dos santos, e esse sacerdote
Jesus, está no meu coração, está no teu coração, que coisa gloriosa, né? O sacerdote da classe da ordem arônica não podia, mas o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o Senhor Jesus, ele entra no teu coração e te abençoa e te dá vitória. Que o Senhor te abençoe poderosa e maravilhosamente. Senhor, abençoa todo o teu servo, a tua serva, Senhor, aqueles que às vezes passam dificuldade, porque tu tens todo o poder e tu intercede por nós. Pai de amor, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém.